Que a graça e a paz de Deus estejam com todos nós, confortando o nosso coração. Esse é o nosso quinto assunto da série. O tempo está se esgotando. Apocalipse 16, verso 16 diz: Então os três espíritos se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O pecado teve início com uma guerra no céu, e o pecado terminará com uma guerra aqui na terra. No dia da batalha do Armagedon, ou você vai estar do lado de Deus, ou você vai estar do lado do inimigo de Deus. Não vai ter ninguém neutro. Mateus 24 diz que, se possível, enganaria até os eleitos. Jesus Cristo alertou contra o grande engano. Esse grande engano que Jesus alertou está se consumando. É um grande engano religioso que iria ocorrer nos últimos dias. O mundo está preparado para isso. Por 6.000 anos, Satanás, ele se preparou para esta grande batalha e ela está muito próxima de acontecer. Esse grande engano, conforme Apocalipse 16:13, se dará no contexto do ecumenismo, da união das religiões da terra contra o povo de Deus. Apocalipse 16:13, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Isso trata-se do grande engano, um ecumenismo. O que simboliza esses 3 espíritos, já que o Apocalipse foi escrito em símbolo? O primeiro espírito que vamos analisar saiu da boca da besta. A besta não há o que contestar. A besta que surgiu do mar é o catolicismo. O catolicismo apostatado. Não estou falando que os católicos estão perdidos, mas a religião do catolicismo. Você precisa compreender. Eu recomendo que você assista aquele filme Os Borgias, baseado em fatos reais, que mostra apenas uma pontinha do grande iceberg dos escândalos, do erro que é a instituição. Não estou falando de pessoas. O outro espírito saiu da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? É a mesma besta da terra de Apocalipse 13. O que é a besta da terra? O que é o falso profeta? São os evangélicos. Também não estou falando que os evangélicos estão perdidos. Entenda. Uma religião falsa, uma religião humana, está recebendo o nome de cristianismo. Os mesmos erros que o catolicismo cometeu, os evangélicos estão cometendo. Estão se unindo ao Estado, unindo-se politicamente. Então não é mais uma religião baseada na Bíblia, é uma religião baseada nos conceitos humanos. É uma religião também sentimentalista. As pessoas vivem baseadas em sentimento. O verdadeiro evangelho, a base dele é a razão. O nosso culto tem que ser um culto racional, não sentimental. Mas o terceiro espírito saiu da boca do dragão. Nós vamos analisar agora. O que é o dragão? É Satanás. Então representa, primeiro, o espiritismo. Segundo, o paganismo. As religiões budista, islamita, os hindus, os confucionistas, todos os satanistas. Esse espírito que sai da boca do dragão é o conjunto dessas religiões. Mas além delas, ainda tem outra. O pentecostalismo. O pentecostalismo, se você analisar bem, é uma espécie de espiritismo. Também não estou dizendo que os pentecostais estão perdidos. Se você está me ouvindo e é pentecostal, entenda. Deus quer que você compreenda o momento que estamos vivendo, para que você não esteja perdido no dia da sua volta.
e para que você não esteja do lado do dragão, do inimigo de Deus, na batalha do Armagedon que se aproxima a cada dia. Por que que o pentecostalismo faz parte? Vamos começar pelo dom de línguas. Todos os pentecostais falam em línguas. Essa língua, meu amigo, ela não é bíblica. Essa língua que os pentecostais falam é a mesma que os budistas falam, é a mesma que os muçulmanos falam, é a mesma que os hindus falam. Quando esses pagãos entram em transe, eles falam em línguas. Os carismáticos católicos também falam em línguas. Então você note que é um falseamento do verdadeiro dom de línguas. No livro de Atos, no capítulo 2, de 9 a 11, os apóstolos receberam o dom do Espírito e estavam falando línguas. Aquela língua, o objetivo dela era pregar o evangelho. Estava ali gente de todas as partes do mundo. Os apóstolos eram iletrados. Eles sabiam falar mal a língua deles, a língua hebraica. E ali naquele dia, conforme Atos 9:11, estava reunido pessoas da Medopérsia, pessoas da Capadócia, da Ásia, da Frígia, do Egito, da Líbia, romanos, os árabes, gregos. Então existia ali uma diversidade enorme de nacionalidades, com línguas diferentes. No versículo 11 diz: e todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Percebeu? Não precisa você ir para outros textos. Aqui está muito claro. O dom de línguas que foi falado no Pentecoste não foi as línguas que estamos vendo nessas igrejas de hoje. A língua falada no Pentecoste foi a língua das nações, a língua latim, grega, da Pérsia. E 1 Coríntios 14, ali tem mais também falando sobre o dom de língua na igreja de Corinto. Entenda, aquela igreja era uma igreja problemática e o dom de língua ali estava sendo aplicado de forma errada. Paulo não estava presente, ele mandou uma carta e na carta ele teve que ter cautela. O resumo do que Paulo queria dizer para eles está lá em 1 Coríntios 14, 19. Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros do que 1000 palavras em língua desconhecida. Então, Paulo falou, olha, pare com isso. Então, com esse texto, Paulo já elimina de vez o dom que estava sendo usado de forma errada naquela igreja. Amigos, outro ponto também que confirma essa ideia de que o pentecostalismo é uma fraude satânica. Veja em Atos 1, os apóstolos receberam o Espírito Santo. E sabe o que ocorreu? O Espírito Santo foi dado para mudança de vida e também para pregar o evangelho ao mundo. O Espírito Santo foi dado para isso. E sabe qual é o resultado? Depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo, Colossenses, no capítulo 1, versículo 23, o evangelho foi pregado a todo o mundo conhecido da época. Então entenda, foram apenas 36 anos e o evangelho foi pregado. E o que se percebe hoje? Há mais de 50 anos que surgiu o pentecostalismo moderno. E sabe o que ocorre? Não houve mudança no mundo. O evangelho não foi pregado porque é um espírito falso. É um espírito que não transforma a vida. É um espírito que tem revelações, mas não entende nem a Bíblia. Então que espírito é esse? É um falso espírito. Não é o Espírito Santo. Foi do pentecostalismo que surgiu o neopentecostalismo. O neopentecostalismo, essas igrejas aí que andam pedindo dinheiro, é a pior aberração do cristianismo. Pastores, charlatões, saqueando o pouco dinheiro das pessoas, porque a maioria daqueles que congregam nessas igrejas neopentecostais são pessoas pobres, pessoas sem instrução, e ali são levados a comprarem lenços, comprarem toalhinha, comprarem relíquias, água ungida, fraudes, engano. Para você ver a prova desse engano, é que pela televisão você vê cegos enxergando, paralíticos andando, cancerígenos curados, até
ressurreição. Já ressuscitaram até mortos nessas igrejas. Isso pela televisão. Mas na prática, a não ser que você já tenha visto, mas eu já andei em dezenas de lugares pregando palavras como essa e perguntei: vocês conhecem alguém aqui que foi curado, que era cego e está enxergando, que era paralítico e está andando? Ninguém nunca me apresentou um, mas na televisão você vê constantemente, porque é fraude, são ladrões, salteadores do evangelho. E você pode perceber agora, está aí um simples vírus espalhado pelo mundo e as igrejas neopentecostais não fazem nada. Por que não neutraliza esse vírus? Por que não acaba com isso que está devastando o planeta? Então, é fraude. Apocalipse 13 fala que a besta iria fazer grandes milagres, grandes sinais, que até fogo desceria do céu. Então, não se preocupe se surgir uma doença por aí, alguma coisa do tipo, e algumas igrejas começaram a curar. Lembre-se, é engano. Satanás engana. Não há milagres verdadeiros no meio de falsos profetas. E como saber se são falsos profetas? Pelos frutos conhecereis. Apocalipse 16:14. Porque são espíritos de demônio que fazem milagres. E diz mais: os quais vão aos reis da terra para unir para aquele dia da grande batalha do Todo-Poderoso. Então, além dessas religiões serem falsas, elas ainda se unem com os poderes políticos para dominar, assim como o catolicismo se uniu com o Império Romano no passado, e houve aí uma grande apostasia, uma religião que se satanizou e também perseguiu aqueles que decidiram ser fiéis a Deus. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Felizes aqueles que vigiam e guardam suas vestes para que não seja achado nu. Deus está convocando o seu povo para que vigie, para que fique atento. A única luz segura que nós temos nesse mundo não é a luz das revelações humanas. A única luz segura que nós temos nesse mundo é a luz da palavra de Deus. Alicerce a sua religião na Bíblia. Esses três espíritos imundos que saem são aí uma forma de pregações falsas que estão levando as pessoas a se unirem. E eu quero saber de uma coisa: o ponto forte da união desses grupos será, primeiro, a guarda do domingo. Por quê? A guarda do domingo surgiu do poder da besta. Quem é o poder da besta? Da besta do mar. É o catolicismo. Quem implantou a guarda do domingo não foi Deus, não tem base bíblica. Quem implantou a guarda do domingo foram os católicos. A Igreja Católica que criou, e os evangélicos, as filhas, estão seguindo esse tipo de doutrina. E o outro ponto é a imortalidade da alma. Veja se não é verdade. O ponto comum que há entre o catolicismo e o protestantismo é a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Os espíritas também creem que a alma é imortal e também o domingo para eles é uma maravilha. É necessário entendermos onde estão os mortos, para onde vão aqueles que morrem, para não cairmos nesse tipo de doutrina. Em Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Esse fôlego, esse espírito que Deus soprou, é o fôlego, é o ar, uma energia que te mantém vivo. Não é uma entidade que tem vida separada do corpo. Quando a pessoa morre, a Bíblia diz que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Eclesiastes 12:7. A palavra espírito aí é ruach, em hebraico, que significa fôlego, ar. E em grego é pneuma, que também significa ar, fôlego. Não é uma entidade que anda por aí vagando. É uma energia vital. O apóstolo Tiago, no capítulo 2:26, diz: o corpo sem
O espírito sem o fôlego da vida está morto. Quando o homem morre, o que acontece com ele? Ezequiel 18:20 fala que a alma que pecar vai morrer. Então entenda, se você é um pecador, vai morrer. Todos pecaram, todos morrem. Então morrer é cessar a vida. Não é estar vivo no céu, nem estar vivo no inferno. Apocalipse 16:13, morreu no mar toda alma vivente. Então quando fala alma vivente aí, quer dizer toda a vida. Todos os seres que havia no mar. 1 Timóteo 6:15-16 fala que apenas Deus é mortal. E os bons, quando morrem, não vão para o céu coisíssima nenhuma. A Bíblia diz, Atos 2:29, fala que Davi morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. E no versículo 34 diz, Davi não subiu aos céus. Então Davi, um homem de Deus, um homem santo, morreu. E a Bíblia diz que ele não está no céu, louvando a Deus, ele está na sepultura, no túmulo. João 5:28-29 fala que vai haver a ressurreição. O que é ressurreição? Ressurreição é o morto tornar a viver. João 5:28-29 diz, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Vai chegar um dia que Deus vai trazer os mortos do túmulo. Por que ele vai trazer do túmulo? Porque não estão no céu e nem estão no inferno, como falam. Salmo 115:17 diz, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então entenda, se a pessoa está morto, não tem como adorar a Deus. Quem está morto está no túmulo. A Bíblia diz, Eclesiastes 9:5-6, o morto não se comunica com ninguém, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Lá diz que o seu amor, o seu ódio, tudo ficou no esquecimento, a inveja, ele não tem parte em coisa alguma que há debaixo do sol. O que é a morte para Jesus? Lázaro havia morrido. No capítulo 11 de João, verso 11, Jesus falou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Então entenda, Lázaro estava dormindo, Jesus foi despertá-lo do sono. A morte para Jesus é como se fosse um sono. Um dia ele vai despertar aqueles que dormem. Mas quem criou essa ideia de que o pecador é imortal? Gênesis 3:4, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Essa doutrina que surgiu no Éden, vindo da serpente, é a base das 3 religiões que saem da boca dos espíritos, semelhante a rãs, que o homem é imortal. O espiritismo diz que se comunica com os mortos, está vagando, reencarnou. Os protestantes dizem que os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno, viver eternamente. E o catolicismo também fala isso, de que quem morre vai para o céu. Se ele for um pouco mal, vai ficar no purgatório. E se for mal demais, vai para o inferno. 1 Coríntios 15:52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a 7ª trombeta do Apocalipse vai tocar na volta de Cristo. E quando essa trombeta tocar, a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo falando que os vivos seriam transformados na volta de Jesus. Lucas 14:14, mas recompensado serás na ressurreição do justo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios 15:21. A esperança de Paulo estava na ressurreição. Ele diz em Filipenses 3:11, para ver se de maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. De onde surgiu a ideia de um inferno? O inferno que queima para sempre. Essa ideia surgiu dos pagãos. Na filosofia grega, os babilônicos, os egípcios, eles criam nisso. É um paraíso para os bons e um inferno para os maus. Do ano 530 ao ano 604, o Papa Gregório, ele adotou essa doutrina na igreja.
Ele tirou essa doutrina da mitologia grega. E o absurdo foi tanto que chegaram até dar a localização do inferno. Segundo eles, ficava no vulcão Etna. E no período da reforma, como a reforma parou, a Igreja Batista, os calvinistas, os luteranos, eles pararam ali, não avançaram mais no conhecimento da Bíblia. Então eles simplesmente continuaram com essa doutrina do inferno eterno. Mas a Bíblia diz que unicamente Deus é imortal. Então como é que o ser humano é imortal, mesmo que seja no inferno? Esse inferno eterno não existe. 2 Pedro 2,6 fala que e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo, por exemplo, aos que vivessem impiamente. Então, o que vai acontecer com o pecador? Vai virar cinza. Sodoma e Gomorra virou cinza. Judas 7 também fala, assim como Sodoma e Gomorra foram entregues, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, a palavra eterno aí significa até que dure. Então quer dizer, acabou, cessou para sempre. Malaquias 4:1 fala que aquele dia vem ardendo como fornalha. E os que cometem impiedade serão como a palha. E continua, e o dia que está para vir os abrasará, de sorte que não sobrará nem raiz, nem ramos. Então observa, o que vai acontecer com os ímpios? Não vai ficar queimando para sempre, vai se queimar como a palha. E no versículo 3 de Malaquias 4 diz, e pisarei os ímpios, são cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Obadias 16 diz, e serão como se nunca tivessem sido. Salmo 37:20 diz, mas os ímpios perecerão, desaparecerão e em fumaça se desfarão. As pessoas não estudam a Bíblia e crê em absurdos. Que Deus é esse que vai fazer uma pessoa que viveu uma vida miserável 20, 30, 40, 50 anos e depois ele vai ficar a eternidade no inferno sendo atormentado por demônios? Não é isso que a Bíblia diz? Apocalipse 20:10 diz, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então veja só, a palavra grega ali é aion, ton aion, é eternamente ou então até que dure. Mas por que não é eternamente, para sempre? Por que é até que dure? Lá no versículo 9 diz, e fogo desceu do céu e os consumiu. Então o que vai acontecer com os ímpios? Serão consumidos eternamente, nunca mais existirão. Então há uma má interpretação da Bíblia. Existem 5 palavras gregas que são traduzidas como inferno na Bíblia. Gena, lá em hebraico, significa o lugar do vale dos filhos de Rinom. Era um lugar onde as pessoas eram jogadas e queimadas e apodrecia, ali onde havia uma idolatria. Era o sacrifício humano. É o Hades, que é em grego, e Sheol em hebraico, todos significam túmulo, sepultura. É Tanato, também em grego, está lá em 1 Coríntios 15:55. Essa palavra foi traduzida como inferno, e o texto lá é onde está a morte. É Tanato, a tua vitória. Então é o significado para a morte. E também em grego, Tártaros, lá em 2 Pedro 2,4, significa lugar de trevas. Então nenhuma dessas 5 palavras significam o inferno eterno. E a parábola do rico e Lázaro? Não se pode criar uma doutrina de uma parábola. Antes de contar a parábola do rico e Lázaro, Jesus tinha contado a parábola do mordomo infiel. Então a parábola do rico e Lázaro foi uma lição. A lição da parábola era que o teu destino é determinado pelas tuas escolhas que você faz aqui. Se você escolher Jesus, você vai ter a vida eterna. Se você não escolher Jesus, você vai se perder, vai ser morto, nunca mais vai voltar a viver. Apocalipse 29, aqui fala qual será o fim dos ímpios. Lá diz, cercaram a cidade santa, mas desceu fogo do céu e os consumiu. No final do Armagedon, o resultado vai ser esse. Satanás, juntamente com seus anjos,
e juntamente com os perdidos, eles novamente tentam destruir o povo de Deus e fogo cai do céu e os destrói. Esse é o resultado daqueles que vivem impiamente. A boa notícia é, portanto, pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Jesus Cristo está no santuário, intercedendo por você. Não tem um santo no céu intercedendo por você. Cristo está fazendo a obra de salvação. Você, se quiser tê-lo como advogado, ele está pronto para te ouvir. Entrega a tua vida a ele. Os três Espíritos nos últimos dias se unirão. É o ecumenismo, que já ocorre por meio de doutrinas. São comuns entre essas três religiões, mas agora eles se unirão e pelejarão contra os salvos. Eu te digo uma coisa, o mesmo que Martinho Lutero disse, é melhor ser dividido pela verdade do que unido pelo erro. A Igreja Católica diz que a Igreja não muda, então todos vão ser obrigados a aceitar a doutrina católica, mas Deus também não muda e a palavra dele também não. É hora de você seguir a palavra de Deus. A mensagem final de Deus para você hoje é essa. Apocalipse 18, verso 4. Uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Amigos, a trindade satânica, os três espíritos semelhantes a rã que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, é o que a Bíblia chama de sistema babilônico. E Deus está falando para você: sai dela. Amigos, não estou chamando ninguém para a minha igreja. Eu estou chamando para que você saia desse sistema que já está com um fim determinado. Jesus quer te salvar, mas ninguém será salvo em Babilônia. O resultado da batalha do Armagedon, o Cordeiro de Deus é o vencedor e vencerá com ele aqueles que entregarem a vida para ele. Você que é um vencedor, se alie a Jesus. Babilônia é um sistema caído. A Babilônia já caiu e virou morada de demônio, de todo espírito imundo. Se entregue a Cristo. Siga o conselho de Deus. Volte-se para Jesus. Abandone essas ilusões que essas igrejas estão pregando, o erro, o engano. Volte-se para Deus. Ó Senhor, Armagedon se aproxima, mas Jesus é o grande vencedor. Venceu no céu, venceu aqui na terra. A cruz proclamou ao mundo a tua vitória. O amor vence o ódio, a verdade vence o engano. Tu tem muitas pessoas, Senhor, ainda em Babilônia, que elas ouçam a tua voz e te sigam, em nome de Jesus. Amém.